Quer mudar essa situação? Descubra agora o método de emagrecimento utilizado por mais de 18 mil pessoas para eliminar até 10 quilos em 30 dias de forma simples. Quer descobrir como? Primeiro link na descrição. Tu que é o cara que tava junto lá pra inventar o Porta dos Fundos. Sim, absolutamente. Foi uma sacada muito foda essa do Porta dos Fundos. Foi um timing muito bom trazer esse tipo de conteúdo na hora que o YouTube tava precisando de um conteúdo mais bem produzido, na hora que a internet tava querendo começar a falar, não é só a TV que pode produzir umas paradas tipo TV, nós podemos também. E você meio que você junto com o Porta foi o catalisador disso, de certa forma. Na verdade, o Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian. O Ian, que tá comigo no Porta até hoje e era o diretor do Anões em Chamas. E eu era roteirista. Então, nessa época, sou roteirista do Porta até hoje, o Ian também é roteirista e diretor. E eu assistia aos vídeos do Anões em Chamas e eu falava, cara, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos. E tinha um apuro de produção, tinha um apuro de direção, um capricho, as imagens eram muito boas. E eu falava, putz, isso aqui é muito foda. Isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar vendo na Globo, no cinema ou no Saturday Night Live da vida. Era muito bem feito. Da Marravia Anões em Chamas. Era muito bom. Foi no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é? Eu não sei, e confesso que eu não sei. É o Gustavo. Pode ser. E aí ele tá cantando o funk das antigas, aí ele faz o MC Niga, assim. Ah, pode ser. O Gustavo também tava no Anões desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian. E eu falei assim, Ian, eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... Eu não queria atuar, eu nunca quis atuar. Eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui e eu queria que você dirigisse esses roteiros e a gente publica esses vídeos no Kibiloco. O que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já. E só que, porra, aquela coisa do carioca, entre topo e vamos fazer já, tem ali um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro pra produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta dos Fundos quase se chamou Kibe em Chamas. Porque era a mistura do Kibiloco com Anões em Chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta passou por alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer, foi quando surgiu o Peçanha, né? O Peçanha surgiu ali sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian, os roteiros eram meus, e a gente fazia e ia ao ar no Kibiloco e no Anões em Chamas. Então tinha vinheta do Anões em Chamas, vinheta do Kibiloco e entrava o CSI Nova Iguaçu. E aí, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou, vamos fazer o programa de humor que a gente tem vontade de ver na TV e ninguém faz. E nessa época a gente já estava na Globo. Eu já tinha sido contratado pela Globo, eu já tinha trabalhado no Caldeirão do Hulk durante um tempo. Como roteirista? Como roteirista. Eu fui roteirista lá durante quase 5 anos. Do Caldeirão do Hulk. Mas... E aí depois eu saí do Caldeirão para fazer a oficina de humor da Globo. E na oficina de humor da Globo, você aprende muito, você conhece muita gente legal, mas era uma época em que o humor da Globo, ele não estava exatamente procurando o tipo de humor que a gente queria fazer. Entendi. Imagina, era o Zorra Total ainda, aquele Zorra antigo, que era o líder de audiência de humor na Globo. A busca era por um novo sai de baixo, assim, eles queriam alguma coisa que fosse aquele humorzão... Mais popular. Mais popular, então eles tinham assim, meio que uma encomenda pra gente, assim, de fazer. Na época eles queriam um programa que fosse passado, que se passasse dentro de um shopping, uma sitcom barra... Esquetezinhas esquetes isoladas. E aí, quando eu escrevia as coisas que eu gostava na oficina de humor, eu era muito gongado. Tipo, eu escrevia e os caras chegavam e falavam assim, pô, isso aqui não é humor.
porra, isso aqui não é engraçado, pô, isso aqui é ativismo político, isso aqui é bandeira, isso aqui sei lá o quê. E eu discordava, eu achava engraçado pra caralho. E aí, quando a gente calhou de no fim de 2011, todos nós, o Ian tava na Globo também nessa época, o Ian trabalhava no Caceta, eu tava nessa oficina de humor. A gente falou, bom, agora que a gente saiu da Globo, vamos tentar botar de pé esse programa. E aí o Ian era muito amigo do Fábio, a gente conhecia o Gregório, e aí depois veio o João, a gente meio que se juntou e falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Juntou essa galera, tinha um outro pessoal do elenco do Porta que começou lá atrás com a gente, que queria ter um envolvimento, mas só como ator mesmo, não queria... Ser dono da empresa? Não queria se envolver com outras coisas, porque pô, imagina, o Porta no início, a gente pagava pra botar no ar. E pagava uma grana que na época doía no nosso bolso. Eu imagino. A gente botava tipo 5 pau cada um por mês pra botar um negócio de pé. E durante um bom tempo foi assim. E teve um mês que aumentou pra 10. Então assim, cara, era o dinheiro do FGTS da Globo que a gente tava gastando pra botar o Porta no ar. E aí a gente começou, a nossa ideia inicial era fazer um programa de humor mesmo, de meia hora. Tipo um Saturday Night Live. Exatamente. E aí a gente fez o programa, esse pilotão de 15 minutos, eram 15 minutos, e aí a gente falou assim, puta, tá pronto. E a gente via o programa, a gente falou assim, pô, isso tá bom pra caralho, isso é muito bom, isso é melhor do que tudo que tá na TV. E tá no YouTube hoje. Se as pessoas procurarem Porta dos Fundos número 1, é o primeiro de 15 minutos. O Totoro apresentava e tal. 15 minutões. E antes de botar no YouTube, a gente levou pra Sony, aqui em São Paulo, e a gente levou pra MTV. Foi Sony, foi Sony, foi Fox e foi MTV. A gente levou pros 3. E aí a Sony falou que gostou muito, mas que não só ia ver projetos novos a partir do outro ano. A MTV falou que não tinha dinheiro, que estava fodida de grana, que não tinha como investir. E a Fox falou pra gente que tinha dinheiro, que estava procurando um programa de humor para botar no ar, mas preferiu botar o programa do Rafinha Bastos, que era uma série que o Rafinha Bastos ia fazer. Então eles botaram do Rafinha e a gente foi pra internet com a força e com a cara e a coragem. E aí estourou. E aí o Porta estourou. A gente, quando botou o programa de 15 minutos no ar, a gente falou assim, bom... eu conversando com eles lá no Porta, falei assim, galera, olha só. A internet gosta de vídeos curtos e toscos, né? É o gato caindo da escada, é a senhora tropeçando no metrô, é imagem pixelada de telefone 2G. É isso que a internet consome. A gente vai botar um programa de 15 minutos feito com uma câmera Sony de última geração. A gente não sabe, não sei o que vai acontecer. Mas eu não imagino uma audiência muito robusta. E, de fato, não foi uma audiência tão grande quanto um vídeo viralizava do Kibiloco naquela época. Você lembra quantos... Eu lembro, assim, Monark, se botasse um vídeo no Kibiloco, um vídeo viral, pequenininho no Kibiloco, naquela época, o vídeo daria 200 a 400 mil views num primeiro momento. 24 horas. Era muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas um vídeo pequeno. Aquele vídeo tinha 1 minutinho, 30 segundinhos, era uma... Aí todo mundo via, você vê várias pessoas, veem várias vezes. Sim. E eu lembro que... Eu falei assim, esse vídeo não vai dar 10 mil views. Porque era 15 minutos, você imagina. Naquela época, a pessoa ficar 15 minutos na frente do... Sim, os caras do YouTube, inclusive, falam, não faz vídeo longo, Não faz vídeo longo, curto. exatamente. E deu muito, deu 70 mil. Deu 7 vezes mais do que a gente estava imaginando, mas não deu os 200. Só que deu 70 mil. A gente falou assim, porra, deu 70 mil, 15 minutos. Só que as pessoas amaram. Amaram. E a gente começou a publicar os vídeos do Porta. E aí começou uma rede de olha isso, você já viu isso, já viu isso. E aí começaram os vídeos a estourar de acesso. O primeiro foi o do Spoleto, que eu acho que foi o primeiro que estourou. Sim, com Pochá, né? Já tinha estourado, na verdade, um antes do Porta. Antes do Porta ser Porta, já tinha estourado da Judite, que é o Fábio de Azul. Eu lembro. Que estourou. Que foi tipo um piloto que a gente fez
pro Porta que a gente não quis lançar esse vídeo no Porta, que a gente ficou com medo de tomar um processo da TIM. Não vamos começar com esse, gente. A gente vai tomar um processo da TIM, então a gente fez separado. Mas já tinha viralizado. Então, o primeiro que estourou pelo Porta foi o Espoleto e depois foi o Sobre a Mesa, que sou eu com a Júlia, que eu quero Mário Alberto e tal, sei lá o quê. E aí, foda. E aí não teve mais vídeo do Porta que não virasse um assunto na semana. As pessoas começaram a passar a semana falando assim, você já viu o vídeo do Porta Sim, de eu lembro hoje? que Já viu? vocês, tipo, a caixa de inscrição do Portas era o em alta do YouTube. Todo vídeo tava lá e ficava lá o dia inteiro, 2 dias, tá ligado? Exatamente. Porque tava muito hypado. Mas eu acho que é aquela coisa, vocês realmente produziram alguma coisa, um produto de uma qualidade no nível que a internet não tava acostumada. Sim. E aí quando a internet viu isso, falou, caralho, Dá olha pra essa fazer. porra aqui, meu irmão! Não era na internet, isso aqui é muito mais foda que o Zorra Total, tá ligado? Tanto que o Zorra Total, ele meio que se transformou, e eu sei que foi por causa do Porta dos Fundos. Ou eu tô enganado? Não, total. Vai ser difícil alguém assumir isso lá. Pode crer. Mas é evidente que foi, né? Assim, o Porta dos Fundos influenciou muito o novo humor da Globo, que é muito bom, aliás, tem muita gente boa lá. Amigos meus, pessoas que eu adoraria ter no Porta, por exemplo, escrevem e atuam nos programas dos novos programas de humor da Globo. Mas ele precisava mesmo dessa chave, Sim. né? Porque, assim, esse momento do humor, assim, é que a gente não vê o tempo passar. As coisas... a gente tem uma noção deturpada do tempo. A gente está em 2021. Há 6 anos... Deve ser 6 anos isso. 6, talvez 7, eu acho que são 6 anos. Há 6 anos, o programa de humor de maior audiência da TV era o Zorra Total, o antigo. E nesse programa, no Zorra Total, o antigo, o quadro de maior sucesso era o Paulo Silvino olhando pra câmera e zoando algum personagem falando assim, isso é uma bichona. Você imagina isso hoje no ar? A gente tá falando de 6 anos. E, sabe, é ontem. Então, assim, precisou realmente ter uma sacudida, e o Porta fez isso, porque o Porta fez um humor de um jeito diferente, um humor que escapava do óbvio, era um humor que atirava pedra em outros lugares que não estavam acostumados a receber pedra, e que tratava, inclusive, marcas de um jeito diferente, né? Sim, eu lembro que isso foi uma das coisas que a galera sempre achou genial da parada. Puta, os caras zoaram o Espoleto, e aí o Espoleto Pô, foi tu lá e acha que minha fechou. filha quer fazer curso de inglês? Ela quer fazer cultura inglesa. Exatamente. E depois virou slogan da cultura inglesa, A gente falava das marcas de maneira aberta, porque você na vida, você fala marcas. O Ian tem uma frase muito boa que ele fala assim, cara, a vida tem marcas. E é verdade. Você não fala assim, pô, tô com vontade de tomar uma chocolatada hoje. Você fala, pô, quero tomar uma porra de um Todd, né? A vida não é a porra do todinho gelado, moleque, que eu falo no Gurilão da Bola Azul. Ninguém fala, pô, irmão, faz uma fotocópia ali pra mim. Não, você fala uma Xerox. Você pede um post-it. Até slogan você usa. Você fala assim, pô, isso aí não é uma Brastemp, que é um slogan de 10 anos. Então, assim, você usa essas coisas. Você fala de marcas. E o Porta começou a falar de marcas abertamente. E isso nos ajudou muito, inclusive, com o mercado publicitário. Porque hoje o Porta pode falar de marcas de maneira aberta, que a nossa audiência não estranha. Em compensação, a Globo, que é o maior conglomerado de comunicação do hemisfério sul do planeta Terra, quando uma mulher, numa novela, fala, nossa, adorei esse vestido, acho que vou comprar com o meu novo cartão Bradesco, sei lá o quê. As pessoas falam, sai torto. Por quê? Porque a própria Globo criou uma cultura de falar o achocolatado, o sei lá o quê. E aí a gente não passou por esse problema. Então a gente quando faz uma propaganda no Porta, um vídeo que tem propaganda, a audiência ama. E tem uma aceitação pra marca também, né? Ele Tem. converte isso pra própria marca. Sim, pra marca é maravilhoso, Como porque... que foi essas conversas, Porque eu realmente achei que vocês zoando as marcas eu falei, ih, caralho, os caras zoando. Tem um vídeo do Coca aí, Janzão. O Coca é um lindão. Porra. Salve, salve família! Fala, Tabet. Igor, Monark, Jean. Tabet, conta pro Igor e pro Monark aí aquela história que você falou uma vez, que você tava andando na rua e um cara bombadão, forte pra caralho, trombou você e falou, você não é o gurilão da Bola Azul? Passa por cima de mim aqui então, quero ver se tu é o brabo. Conta pros caras essa história aí, valeu! Mas foi de zoeira, né? Cara, então, eu tava no Baixo Gávea nesse dia. Que eu moro por ali, né? Aí eu
tava chegando, tava caminhando no Baixo Gávea, naquele dia que tava mais ou menos, assim, não tá lotadaço, mas também não tava vazio, tava mais ou menos. Eu tava andando e, cara, vocês dois já devem perceber isso, né? Assim, que quando você fica famoso, conhecido, você percebe com o olhar periférico quando estão te olhando, quando te conhece, você já sabe qual é. Eu até peguei um macete com um amigo meu famoso da Globo, que assim, quando ele pega um ponto fixo na rua e vai andando pra, sei lá, pra evitar essa noia às vezes que acontece. Então eu tava andando no Baixo Gávea e aí já saquei na hora um grupo de caras ali, apontando, lá. Eu falei, lá vou eu na minha linha reta, né? E aí, porra, eu não sou um cara pequeno, eu sou um cara grande, tenho 1,83 m. E aí veio um cara, tipo, o cara era um mastodonte, o cara devia ter, sei lá, 1,90 m e vlau de altura, forte pra caralho, parecia tipo, sei lá, o Brock Lesnar, o maluco era muito forte. Porra. Aí o maluco veio, tipo, os amigos dele estavam com ele zoeira, aí ele chegou e ele parou na minha frente. E aí parou na minha frente, aí eu olhei, ele não falou nada, aí eu fui pra um lado, ele foi pro lado também. Eu, que porra é essa? Eu fui pro outro, ele... Aí eu percebi que não tinha sido... Sabe quando você para na frente de uma pessoa sem querer? Aham, que não era sem querer. Aí eu percebi que não era sem querer, falei, puta, esse cara tá de gracinha com os amigos dele. E os amigos dele ali, rindo, né? Aí eu falei assim, você não vai me deixar passar, não? Aí ele falou assim, tu não é o gurilão da bola azul? Passa por cima de mim agora, irmão. Aí eu falei assim, aí eu tava de óculos, né? Aí eu tirei o óculos. E aí eu falei, vou atuar, né? Aí eu botei o óculos no bolso e falei assim, então olha só, você é muito maior e você é muito mais forte que eu. Se a gente cair na porrada aqui, certamente você vai me matar de porrada. Você vai me matar. Mas eu juro, pela alma dos meus filhos, que eu vou arrancar o teu olho. Eu vou dar uma mordida na tua cara, que algum pedaço de você eu vou tirar e eu juro por Deus que eu vou tirar. E aí, quando você me matar, você vai ser preso. E aí você vai para um presídio, sei lá, de Água Santa, de Bangu. E toda vez que estiverem comendo teu cu numa cela, e você se olhar num espelhinho daquele que estiver pendurado na grade, você vê essa dentada que eu te dei na tua bochecha, você vai pensar assim, puta que pariu, eu fiz isso só por causa de uma zoeira com meus amigos. Você vai se arrepender, seu merda. Aí ele foi com uma cara assim, ele deixou passar. Eu só ouvi ele falando assim com os amigos, maluco, o cara é maluco pra caralho. E eu fui embora. Caralho. Mas eu falei isso pra ele. Que loucura. Boa, porra. É. Sei, improvisou bem, não. Eu falei, foi bom, botei pra fora, até uma raiva que eu devia estar na hora ali, falei aquilo. Eu falei, meu irmão, vou dar uma dentada na tua cara, algum pedaço de você eu vou arrancar. E aí, pronto. E ele... Vou levar pra vida essa daí. Porra, meu irmão, melhor coisa. Tem umas coisas que tem que levar pra vida, tem que... Essa é uma boa história pra Gostei. contar. Porra, tem. E o cara saiu da frente, funcionou, liberou meu caminho. O Dodge Mix manda aqui, salve, salve família. Kibe, você poderia contar de maneira extremamente detalhada sobre o grupo de escatologia do WhatsApp? Abraço. Puta que eu pariu. Tu tem um grupo de escatologia, cara? Não, eu tenho o grupo do cocô. Entendi. Pô, eu mando as fotos de cocô às vezes pro meu irmão. Porra, então, a gente tem um grupo de cocô. Eu vou até abrir o grupo aqui. Tem câmera aqui atrás, não, né? Deixa eu abrir o grupo de cocô aqui. O nego dá umas cagadas bem arrumadinhas e tira foto? Não, você não tem noção do grupo do cocô. O grupo do cocô, ó, tem até um cocôzão aqui, caralho. Ó, o grupo do cocô, eu vou dizer quem tá no grupo do cocô. Eu, o Gabriel Esteves, que é ex-roteirista do Porta, o Gustavo Chagas, Ian, Rafael Portugal e Tati Lopes. E esse é o grupo do cocô. E o grupo do cocô consiste em mandar fotos de cocô próprias e... De terceiros, Tem não? notas? Tem de terceiro às vezes, é muito pouco. A maioria é nossa mesmo, porque a gente é bom nisso. Entendi. A gente é bom. E aí a gente disserta sobre. Então, assim... Tem clássicos, tem maravilhas, tem coisas assim que você fala assim, não é possível que isso saiu de um corpo humano. E tem cada peça maravilhosa. Então, assim, a gente tem eleito já... O grupo tem alguns anos já. Tem o cocô mais bonito. O cocô mais bonito é O meu. grupo tem vários anos, né? Tem vários anos. O cocô mais bonito é meu. Isso é um troféu que eu carrego com orgulho.
Eu fiz um cocô que eu mostro pras pessoas, as pessoas falam assim, não é possível. Isso não é um cocô. Isso é uma obra-prima. Isso aqui foi feito pelo Rodin. Isso é maravilhoso. Eu tenho um cocô que é bonito. Como que é um cocô perfeito? Quando acabar o programa, eu vou mostrar pra você. Quero Posso ver. mostrar? Não, quero ver. Você vai olhar e vai falar assim, não é um cocô, é uma cena de amor. É o cocô mais bonito. Tô te falando sério, Monark. Você vai ver. Tá criando expectativas, cara. Você vai ver. Você vai falar assim, não é possível. E é isso. O cocô mais bonito é meu. Eu quase perdi esse prêmio essa semana pra Tati Lopes, que mandou um muito bonito. Muito bonito. Mas que Mas ficou... tamanho é documento nesse tipo de beleza do cocô? O de beleza, não. O Tá. de beleza não é tamanho. O de beleza é a forma, a textura e a Disposição do vaso. disposição da peça. Entendeu. E aí você fala assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Tem o cara que caga maior, que é o Ian. O Ian, não sei o que acontece. Come muito alface, muito salada. Vou te falar a história do Ian, isso é verdade, tá? O Ian, ele já acabou 2 casamentos por causa do cocô. Caralho. Um deles foi dele, o outro foi do Porchat. Ele acabou. O casamento dele... O Ian faz um cocô que parece... O Ian faz um cocô que parece isso aqui, ó. Porra! Não, isso aqui sai... Um negócio desse aqui. Esse braço aqui sai do cu do Ian, você fala assim, não é possível. O que tá acontecendo? Ele cagou uma vez na casa dele e deixou... E a então esposa dele... Essa história é muito boa, que ela conta que... Você conhece Rio de Janeiro? Bebê lanches, Bibi. Bibi O lanche. Ian pedia pra caralho Bibi. Deve ser isso. Talvez a dieta dele tenha muito açaí, sei lá. E tem aqueles talheres de plástico, sabe? Mas não é aquele de festa infantil molinho, não. Aquele de plástico, aquele roxo, de plástico bonito, assim, que você fala, porra. Aí o cocô não descia, ela tentou cortar o cocô com uma faca. Caralho, a faca ela- quebrou. A faca quebrou, irmão. Aí ela teve que pegar um arame e ela enforcou o cocô do Ian com um arame pra descer e depois disso ela falou, eu quero divórcio. E acabou. E uma vez o Ian cagou na privada do Porchat e entupiu, vazou, subiu merda, inundou o apartamento de merda e a então esposa do Porchat falou, não quero isso pra mim, e terminou. Então assim, o Ian já terminou 2 casamentos por causa do cocô gigante que ele faz. É um negócio que você fala assim, não é possível que isso saiu num corpo humano. E tem os longos, né, peça longa, não é tão largo, mas é longo, e aí a Tati Lopes é inacreditável. A Tati Lopes, ela faz uns rabos de macaco que você não fala assim, isso não é... Sabe aqueles macaquinho que tem um rabo que vem ali no chão? A Tati Lopes, ela... Eu falei assim, Tati cagou. Tati mandou um cocô uma vez que eu falei assim, terminou de pé, né? Você terminou esse de pé, porque o cocô vinha. A merda vinha lambendo o vaso, que você fala assim, gente... E tem o Rafael Portugal que morreu. O Rafael Portugal tá morto, ele não sabe ainda. Mas o cocô do Rafael Portugal é o pior cocô do mundo. É o cocô de gente que tá ruim de saúde. É um cocô que o exame de sangue tá fudido. Sabe aquele cocô que cai desajeitado? Um cocô que parece que você mastigou sucrilhos e cuspiu na privada? Um cocô que você fala assim, que porra de diarreia meio merda é essa? Uma chuva de meteorito triste. Rafael Portugal tá morto. O exame de sangue dele é uma merda. Ele tá fudido. Ele caga mal, caga errado, caga fudido. É um cocô que você fala assim, parece que alguém pegou uma sopa de legumes e abriu e jogou num vaso. Abriu assim, é o Rafael Portugal. Ele caga muito mal, muito Mas como é que vocês escolhem quando é que vocês vão mandar foto de cocô no grupo? Porra, quando você olha... Porque todo mundo dá tchau pro cocô. Dá. Aqui nesse grupo a gente dá tchau. Então a gente caga e olha pro vaso e vê assim, ih... Quando é um cocô merda, tipo, vou mandar. Tem que mandar peças bonitas, né? Hoje eu fiz um que eu mandei no grupo. Inclusive, eu falei assim, olha só que lindo, parece a curva de um autódromo. Era uma coisa bonita, assim, a curva. Parecia um S do Senna, bonito. E aí, você, eventualmente, você até joga alguma coisa na privada ali pra ver, olha aqui o comparativo, ó. Isso aqui, ó. O cartão de crédito desse tamanho, ó. Olha aqui, ó. Aí a pessoa vê, caralho, peça bonita e tal. Então esse é o grupo do cocô. E a gente tem o grupo do cocô e ele funciona perfeitamente. Tá aí um hobby aí que você não falou, pô. Não, mas isso não é um hobby, né? Isso é... Pô, nesse nível já chegou. Isso é curadoria artística. Não, porque o grupo do cocô ele Isso não é atualizado diariamente. Ele Entendi, é quinzenal, a gente Entendi. dá uma olhada no grupo. Eventualmente a gente conversa, debate, mas é... Mas vou te falar, tem muita gente... Tem funcionário do Porta que, assim... festa de fim de ano do Porta, teve uma funcionária do Porta que na festa ela já tinha bebido um pouco, festa de fim de ano,
E ela sempre me tratou com muito respeito, muita cortesia. Ela chegou pra mim e falou assim, ai, Kim, te amo. Ai, obrigado. Eu falei assim, pô, imagina, tá? E ela já tava... Ela falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, o que? Ela, mostra a foto do seu cocô no grupo do cocô. Tipo, o pedido dela, ela vê o cocô no grupo do cocô. Mas assim, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver aqui. Não, você vai ver. Você vai ver. Tá, E depois você me fala se... Não, bonito pra caralho mesmo. Vai escorrer uma lágrima. tá bom. Você vai ver. O Chablito mandou aqui. Por que o Tabet é amigo da liberdade de expressão quando faz piadas com religião e não se importa com os ofendidos? Mas quando os vídeos são criticados por uma ala mais progressista, vocês pedem desculpa. Um negro cristão ofendido vale mais que um negro de esquerda? Caralho. Caralho, Cara, confusou total. Ele viajou demais aí, porque são duas coisas completamente diferentes. Em nenhum momento, quando o Porta faz piada com religião, não quer dizer que a gente não faça algo que não está amparado pela lei. A gente pode fazer o que a gente fez. Você não tem uma... você pode criticar, às vezes, a história de um ala progressista reclamar de um vídeo, reclamar de outro, e aí eu acho que ele tá falando, por exemplo, do dia em que o Porta fez um vídeo que foi acusado de gordofobia e que o Fábio se sentiu no dever de pedir desculpas pelo vídeo. Eu não achei que o vídeo foi gordofóbico. Mas é a opinião do Fábio e tem a minha opinião. E Ele tem todo o direito de... Ele tem todo o direito de ele, se quiser, pedir desculpas por isso. Eu não achei que o vídeo foi gordofóbico justamente porque eu acho que a tal da história do pêndulo moral, né? Era um vídeo que um cara falava que estava com problemas de saúde e, por acaso, o ator era gordo. E aí as pessoas, não todas as pessoas, algumas pessoas gordas acharam que aquele vídeo era gordofóbico porque a mulher falava assim, esse corpo podre e o cara era gordo. Mas se a pessoa tava falando pelo telefone, nem via que o cara era gordo. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes. Não é com politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é muito bom pra gente se transformar num mundo melhor. O problema é a patrulha. Que bate muito com aquilo que você falou, às vezes, assim. Quem faz a patrulha? Essa patrulha tá preparada pra fazer a patrulha? E aí você tem que tomar cuidado, porque, imagina, se eu quiser fazer um vídeo, tanto é que a gente fez esse mesmo vídeo do ator gordo que tava com problema de saúde, a gente fez o mesmo vídeo depois, o mesmo roteiro, com o Rafael Portugal fazendo o papel do cara, que Rafael Portugal é magro. E o mesmo roteiro, ou seja, esse roteiro deixou de ser gordofóbico porque o ator era gordo e entrou magro e tal. Eu fui contrário a isso. Mas fui a favor de fazer o vídeo de novo com um ator magro pra mostrar que aquele roteiro não era gordofóbico. O cuidado que você tem que ter com isso é o seguinte, imagina, então agora eu não vou escalar mais ator gordo? A emenda vai ser pior que o soneto, né? Imagina se eu quiser fazer uma série e que tenha um deputado o deputado é corrupto. Imagina, tá? Eu quero fazer uma série e esse deputado dessa série, esse personagem deputado é corrupto. E eu acho que quem faria um ótimo deputado corrupto assim seria o Lázaro Ramos. Ó, quero chamar o Lázaro pra fazer. Se eu pensar assim, putz, não vou botar o Lázaro porque, porra, imagina, eu vou dizer que só ele é preto porque ele é corrupto, não tem nada a ver. Eu quero botar o Lázaro porque ele é um puta ator. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Apesar de sim eu ser a favor de inclusão e de tudo, e que eu acho que a gente tem que tomar cuidado sim com o nosso discurso. Mas eu acho que esse cara misturou as bolas e tá confundindo. É o tipo de ignorância que confunde alhos com bugalhos. Fala assim, você não quer que fale... Quem foi uma vez que falou? Por que eu não posso... Não fui eu nem que falei isso, mas eu adorei. Que alguém mandou assim... Por que eu não posso falar mal de preto e de trans e de gay, mas posso falar mal de Jesus? Aí alguém respondeu assim, porque preto, gay e travesti existe. E foi um ateu que respondeu isso, evidentemente. Mas e eu não sou ateu, tá? Só pra deixar claro. Eu acredito em Deus, eu não acredito na religião. Eu não acredito nos homens. Eu não acredito em alguém que se acha no poder de ler a Bíblia ou de falar em nome de Deus. Que procuração esse cara tem? Eu não acredito em religião. Em Deus eu acredito. Agora, religião, tô cagando pra religião. Acho que todo mundo tem direito de ter a fé que quiser, respeita a fé de todo mundo, maravilhoso, lindo, mas a religião em si, eu tô cagando, porque pra mim isso é coisa de homem e, de novo, religião no Brasil, pelo menos, é política.
O Underted mandou aqui, salve, salve família. As pessoas morrem por causa da religião por séculos e sem base científica. Vamos proibir discursos religiosos? A base da ciência é a dúvida. Quem vai decidir o que é fake news? O Estado? E se o Estado mentir, o que é comum? E se em alguns anos uma fake news deixar de ser fake? A gente já debateu bastante sobre isso, mas se quiser falar... Não, mas ele falou uma coisa aí que tá no cerne do pensamento dele, pelo visto, e tá completamente equivocado. Que ele fala assim: as religiões matam pessoas durante muitos séculos. Vamos proibir religião? Óbvio que não. Você não tem que proibir religião. Você tem que proibir de matar. Simples assim. O problema tá, de novo, no discurso de ódio e tal. Se a religião... E assim, você não pode dizer que a religião mata. Quem mata é o homem. Ou o cara da religião que tá falando para as pessoas matarem. Esses caras têm que ser presos ou tem que parar de usar o discurso. Acabou. É isso. Não é a religião que mata. Quem mata é o homem. Você não pode incitar o assassinato de ninguém. Isso é crime. Exatamente. O Goianês mandou aqui, ó. Essa discussão sobre liberdade de expressão é complexa. Nos Estados Unidos mesmo não existe crime de discurso de ódio e nem de injúria racial. Porém, lá a população aprendeu a boicotar. A pessoa recebe uma punição social muito maior do que se existisse uma lei escrita por um burocrata. Sim, só que a gente precisa atingir um certo patamar de educação. Eu não sei. Eu confesso que eu desconheço, eu ignoro a lei americana para isso, então eu não me sinto com capacidade de debater para saber como é que agem nos Estados Unidos. Eu acho que lá a questão racial é ainda mais efervescente que aqui, né? Mas a gente tem um problema nos dois lugares. Hoje no Porta, o que é o Porta, assim, como empresa? Tem uma sede? Quantas pessoas trabalham lá? Como que é o Porta? Como que funciona? Então, o Porta dos Fundos, ele é uma empresa, a gente tem cerca... Eu não sei quantos funcionários ao certo a gente tem, mas acho que são cerca de 70 funcionários. A gente tem uma sede, que, aliás, a gente está se mudando, porque a nossa sede foi vítima do ataque terrorista. Uhum. É verdade, ataque né? bomba, Por causa do vídeo que vocês criticaram religião, né? Não, na verdade... O especial de Natal, né? A gente não criticou religião, a gente fez um vídeo, uma sátira, e a sede do Porta foi atacada porque... única e exclusivamente por homofobia, né? Porque havia, durante o especial de Natal, havia uma sugestão de que Jesus pudesse ser gay. Isso é um crime, aparentemente. Não, mais que um crime, né? Parece que é tipo... Você merece morrer por causa disso. Tamo no Irã agora. Exatamente. E aí... mas tem uma sede, e são 70 funcionários. Hoje é uma empresa que metade ela é da Viacom, que adquiriu metade da empresa. É um conglomerado de comunicação que tem, por exemplo, a Paramount, tem a MTV, tem a Nickelodeon e o Porta. E a outra metade é nossa, dos sócios originais do Porta. Foda. E tu vai lá trabalhar direto? Você vai todo dia lá, pega o carro, vai embora? Eu não vou pra lá há 2 anos. Desde o início da pandemia. Porque a gente tá remotamente. Tá com saudade? Não? Você gosta desse rolê de ir trabalhar na tua empresa e tal? Cara, então... Eu gosto, mas assim, não é muito nosso hábito. Por quê? A gente vai lá normalmente 1, 2 vezes por semana. Por quê? Porque quando a gente grava, a gente não grava na sede do Porta. A gente grava em externa, em locações. Então, 2 a 3 vezes por semana eu tô gravando em locações. Tem um dia que eu faço outros trabalhos também, eu não tô só no Porta. Pode crer. E aí tem um dia fixo que é o que a gente ia no Porta, que eram as reuniões de sextas-feiras. E eventualmente havia outro dia que a gente ia pra resolver uma coisa, resolver outra. Até filmar dentro do Porta a gente já fez. Mas normalmente a gente ia 1, 2 vezes por semana quando a empresa estava funcionando presencialmente. Esse lance desse especial de Natal aí, em algum momento passou pela cabeça de vocês tirar do ar? Nunca. Isso é importante. Nunca. Mas vocês tiraram os outros vídeos do ar, não tiraram? Eu tô maluco. Nunca. Não? Nunca a gente tirou um vídeo do ar. A gente só tirou o vídeo do ar por, assim, tipo... O vídeo tava ruim por algum motivo Nunca qualquer. pela própria liberdade de pela expressão. polêmica, Teve uma vez que o Anthony Garotinho, eu acho... Putz. Ele entrou com uma ação pro YouTube tirar um vídeo nosso do ar.
e tirou o vídeo do ar, mas ficou tipo 1 dia, 2 dias fora e voltou depois. Tu lembra qual que era o vídeo? Eu não lembro mais, mas é um vídeo que a gente sacaneia ele. Também Porra, foda-se. Mas assim, e tentaram tirar vários vídeos do Porta do Ar. Tentaram com afinco, né? Políticos tentaram, a igreja tentou, religiosos tentaram, o Botafogo tentou. Caralho. Botafogo E tentou. ninguém nunca tirou. Tá certo, essa Tá porra certo, mesmo. tem que defender a liberdade isso. pessoal, senão a gente vai virar o Irã. Se vocês começarem a Né, nesse aspecto, sim. pedalar pra trás nesse negócio, tem que tacar, meu. E daí se você insinuou que Jesus pudesse ser gay? Foda-se. Qual é o Pois problema? Pois é. Não é um crime, não... Mas a gente vive num país em que... você imagina, se bota um especial de Natal desse no ar. E... a gente sofreu, Porta dos Fundos sofreu o primeiro ataque terrorista depois da redemocratização do Brasil. Esse cara até fugiu pra Rússia, né? Um negócio Não. louco. Não, segundo a polícia, foram 5 suspeitos, né? Um grupo de 5 pessoas orquestrou isso. O principal deles tá preso na Rússia. Os outros 4 estão por aí, estão foragidos. Então, e a polícia tá atrás, mas isso já faz 2 anos. Ele tá com um molotov, foi isso? Foram 3 coquetéis Molotov na sede do Porta. Caralho, Na véspera do Natal. que absurdo essa porra, né, mano? O cara saiu de casa por causa de um vídeo. Tá aí algo que Jesus faria, né? É. O Pois cara é. tava em casa lá, viu um vídeo que ele não gostou, foi lá na produtora do vídeo, Tacou um coquetel molotov. porque ele não tinha nada melhor pra fazer. É. Mas sabe o que é? Ele não fez isso porque ele não gostou só. Ele fez isso porque ele viu uma oportunidade Oportunidade de quê? de aparecer. Ele Caralho, mas que jeito bosta de aparecer. fez... mas ele conseguiu aparecer. Tinha gente que curtia ele no Facebook depois do que ele fez. A gente vive nos últimos 2 anos no Brasil uma situação estranha. Coisas estranhas acontecem aqui. Você imagina, esse cara, se ele não tivesse preso, eu tenho certeza que ele iria tentar se candidatar a vereador ou deputado estadual e provavelmente seria eleito. E não é absurdo pensar Não, isso pior mesmo, que não. Não é mesmo, absurdo não. pensar nisso. E assim, imagina, ele fez um vídeo mascarado, patético, sabe? Highlander. E falando, assumindo a autoria do ataque. Assumindo não, né? Porque ele fez mascarado. Então nem até essa covardia ele fez, ele teve que ser descoberto. Mas tá lá preso na Rússia. Não deve ser legal se tá preso na Rússia, Deve né? ser frio lá. Deve ser frio e você não deve ser muito legal. Não deve ser legal ser brasileiro numa prisão na Rússia, não deve ser bacana. Os outros 4 estão. Mas a polícia tá aí. Vamos ver se a Ele polícia. tá preso mesmo na Rússia? Tá preso na Rússia. Caralho! Se fudeu muito. Nossa Caralho. senhora. Mas por esse crime? Sim. Entendi. Ele é procurado por esse crime e tá preso na Rússia. Que pira, E aí cara. tem um processo de extradição dele aí que eu não sei como é que tá. Nossa, esse maluco se fodeu muito. 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 Pois é. Tá certo. Não tá tem que ter certíssimo. terrorismo no Brasil. Pô, pau no cu dessa Não, porra. não tem que ter terrorismo. Pau no Em cu lugar dessa nenhum. merda. Em lugar nenhum, de preferência, em lugar nenhum. Mas a gente sempre pensou assim: o nosso limite no Porta é a lei e ao nosso bom senso. A gente. É aquilo que eu falei: um roteiro do Porta ele não vai pro ar sem passar por muita gente. Não existe um maluco qualquer que fala assim, eu quero fazer isso e foda-se. Não, ele passa pro ar. Tem gente que fala alguma coisa, muda uma piada ou outra. Já acontece com a gente. Acontece... Eu, às vezes, escrevo um roteiro, Greg, Fábio, Ian, João, qualquer que seja. Escreve um roteiro que chega na reunião de roteiro, a gente fala assim, pô, isso aqui não pode, isso aqui dá merda. A gente tem o nosso próprio departamento de vai dar merda, o nosso filtro. Então, quando ele vai pro ar, ele não passou por 2, 3 pessoas, ele passou por 15, 20. Então, a gente sabe Chance de erro até... é menor ali, né? a gente sabe até onde a gente pode ir. E a gente entende que as brigas que a gente quer ter, a gente quer ter. Então, esse vídeo aqui pode dar merda. E aí? Vamos comprar? Vamos comprar. Então, pode dar merda. É evidente que quando esse tipo de coisa acontece, de tacarem 3 coquetéis de Molotov na sua empresa e quase matar o vigia que tá lá, não é esse tipo de merda que a gente pensa que vai dar. E a gente espera que quando dê esse tipo de merda, que as autoridades competentes e o poder constituído atuem pra coibir esse tipo de coisa. Não foi o que aconteceu. O então ministro Sérgio Moro fingiu que não aconteceu nada, não falou sério? nada. Não falou nada. Pra ele não existiu.
Ele foi perguntaram pra ele sobre isso no Roda Viva. E ele não... Ele, não, veja bem, isso não é um problema, aquela voz de pato dele não resolveu porra nenhuma, aquele merda. O Bolsonaro, nada, assim, outros... Pô, tu esperava alguma não, coisa Bolsonaro, do Bolsonaro? realmente... Eu não espero tem a nada de expectativa bom dele. desse bosta, não espero, mas, enfim... Era o mínimo que Era o mínimo. Se um presidente não, sério dele eu não faria. esperava nada, mas do Sérgio Moro, que era o então ministro da Justiça e da Segurança Pública, porra, existe alguma coisa mais segurança pública do que um atentado terrorista de 3 Contra a coquetéis mídia. Molotov contra Contra uma mídia. não, contra um coletivo de humor, uma produtora de entretenimento, na véspera de Natal, que podia ter matado um pai de família. Me explica, o que pode ser mais? As rachadinhas da família, Não, do isso aí não chefe tem problema, dele. não. Isso não tá de boa. Isso aí não imagina. É tranquilo. Tranquilo, né? É isso. Infelizmente a gente vive num país louco, né? Realmente. Pois é, e a gente tá nessa onda desse fla-flu político. A gente mesmo no Porta sofre com isso em bases quase diárias, do tipo de gente que nos ama e gente que nos odeia, dependendo do vídeo que a gente faça. Mas o bom é que... Chame e Porta- odeia pelo mesmo argumento, inclusive, né? Não. Pela mesma piada. A mesma piada que tu fez lá desperta sentimentos de ódio no... Em 2 grupos diferentes. 2 grupos diferentes. E tu é xingado de coisas opostas pela mesma coisa também. O Greg, uma vez, escreveu um roteiro. O Greg ou o Fábio, eu não lembro mais. É um roteiro sacaneando a Polícia Federal. No auge da Lava Jato, sacaneando a Polícia Federal, como se os caras da polícia meio que inventassem provas para condenar o PT. O roteiro era um cara da polícia, ele falava assim... mas então, aqui estão as provas, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, e o cara falava assim, tá, mas e o Lula? Tem alguma coisa pro Lula? Não, então, o Lula não tem nada por enquanto, mas tem isso aqui, tem isso aqui. Tá, mas e o Lula? Não quer. E aí, no auge da Lava Jato, caíram de pau no Porta. Falando até uns absurdos, assim, Lei Rouanet, como se a gente tivesse recebido o dinheiro da Lei Rouanet. Lei Rouanet pra quem não sabe, a Lei Rouanet não tem nem dinheiro pro audiovisual. É outra lei, a lei do audiovisual. A Lei Rouanet nunca teve no Porta a Lei Rouanet. Mas, Lei Rouanet, sei lá o quê. Se tivesse, foda-se também. Foda-se, Né? mas não vem ao caso. Mas caíram de pau na gente como se a gente fosse praticamente um diretório do PSOL ou do PT, né? Esquecendo que no Porta a gente fez reunião de emergência 2, que foram vídeos muito acessados, mais acessados inclusive que esse, que a gente batia com força no Lula e na Dilma. Tem vídeo nosso que termina com o cara falando Bessias, tem um que entra o cara, que entra o Hannibal Lecter preso, fazendo uma brincadeira com o Hannibal, e ele ia ficar, e ele tá com medo de ir pra cela com o Lula. Assim, umas coisas muito... A gente fazia no Porta, e ninguém nunca chamou a gente de comprados pelo Aécio, ou tucanos, nunca rolou. Então no Porta, a gente sempre bateu no poder. O poder agora tá onde? Tá no colo Do do Bolsonaro. Então você tem que bater no poder. O humor, via de regra, o humor é mais oposição. Não existe o humor a favor, sabe? Até tem uns canais merda aí que fazem... E é ruim. Uma bosta, é claro que vai ser. Mas o Portas sacaneou muitas vezes o PT, sacaneou muitas vezes o Temer, que depois virou presidente, e sacaneia agora o governo Todo o Bolsonaro. establishment É isso aí. político, sim. É isso. E tem que ter essa parada. Tem que ter. E que bom que vocês compraram essa. Só que a gente vive numa sociedade assim, o Brasil, eu sempre falo essa frase, o Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Caralho, é boa essa frase. Essa é a verdade do Brasil. Política aqui é futebol. Então, se você fala mal, se você critica Jogador B. Bolsonaro ou critica o Lula, você sofre com torcida organizada. Total. É torcida organizada que tem. Futebol aqui é religião. Os caras são xiitas fanáticos, loucos. É gente que é capaz de matar num estádio porque você falou mal do time dele, ou do atacante do sei lá o quê, ou sacaneou a camisa do time dele. É loucura. E a religião aqui, que devia ser o que promove a paz, a igualdade, que promove a fraternidade das pessoas, é política. Os caras querem saber de dinheiro e de senha do cartão. É isso que eles querem. Querem poder, querem eleger deputado. Total. E o Brasil é esse país, infelizmente. E a gente no Porta sacaneia isso. O vídeo do espoleto lá não era um vídeo patrocinado? Não.
O Tá de vídeo sacanagem. não era. O vídeo Eu jurava que era um vídeo patrocinado, não, cara. não. A gente fez a continuação do vídeo, que foi um vídeo patrocinado, e foi pro canal do Spoleto. O primeiro vídeo, que é o Fábio atendendo a Clarice Aham. lá, e que fala, porra, pede o que você quer e tal, aquela coisa do Spoleto, aquele vídeo. Aquela história daquele vídeo é muito boa, porque é o seguinte, a gente tem, desde o início do Porta, desde o dia 0 do Porta, a gente tem uma reunião semanal. A gente se encontra toda sexta-feira e lê roteiros. E aí, imagina, tem roteiros clássicos da história do Porta que, quando foram lidos nessa reunião, as pessoas falaram assim: puta que o pariu, fudeu, não podemos botar isso no. Tipo, o Sobre a Mesa, que eu quero o Mário Alberto, que ela fala: eu quero que goze na minha cara, que eu saia puída, igual um fantoche velho. Quando a gente leu isso, a gente riu pra caralho na reunião de roteiro, mas falou assim: caramba, quem vai fazer essa personagem? Tipo, aí a Júlia topou fazer. Enfim, quando o Fábio escreveu esse roteiro se chamava Spoleto. E é o roteiro do Fábio, e a gente leu esse roteiro e falou assim: bom, isso vai dar merda. E por quê? Porque a gente tá falando mal pra caralho do serviço dos caras, e o vídeo se chama Spoleto. E aí, o que a gente vai fazer? Puta, vamos fazer o seguinte: vamos falar com o Spoleto. Vamos entrar em contato com os caras e vamos dar uma de louco. Vamos dizer que a gente quer fazer esse vídeo lá e ver qual era. O Porta já tinha começado, já tava assim, Um hype ok, legal. um hype, mas não era ainda estouradaço, Entendi. era um hypezinho. O Fábio Porchat, Gregório, a gente ainda não era conhecido no nível que a gente ficou depois disso, mas assim, o Fábio, por exemplo, já tinha feito Zorra Total, enfim. Vamos ver o que acontece. Entramos em contato com o pessoal do Spoleto e mandamos o roteiro pra eles, pedimos autorização pra filmar numa loja do Spoleto. E aí a resposta foi: nem em outra vida. Foi muito engraçado isso, porque a resposta foi tipo assim: nem em outra vida. Sério mesmo? Ponto. Foi. Isso faz parte de uns e-mails, aliás, que a gente recebe do Porta, que a gente guarda pra posteridade. Que foda. Aí, nem em outra vida. Uma pessoa lá do Spoleto respondeu isso. Aí falou assim: fudeu, né? Bom, naquele momento que a gente tinha pedido pra fazer isso e tinha recebido a negativa, não dava mais pra gente fazer um vídeo chamado Spoleto, né? Então, o que a gente fez? Vamos manter o vídeo do jeito que tá, vamos trocar o nome pra Fast Food, porque tem sentido essa piada do fast food, Claro. e vamos filmar em outro lugar. Então a gente pegou um restaurante por quilo, que era perto lá de onde era a nossa sedezinha do Porta, que era a sede do Anões, na verdade. Fez o vídeo lá, e aí o vídeo viralizou loucamente. Tipo, estourou. Virou trending topic do mundo em 2 segundos. O Spoleto virou a coisa mais... Assim, metade da audiência achava que era Spoleto, outra metade achava que era Subway. Ah, pode crer. A faz zoada. sentido. E aí, porra, bombou. E aí a gente recebeu um telefonema do dono do Spoleto. O cara que era um dos caras, que era um dos sócios do Spoleto, mandou uma mensagem falando assim: pô, queremos encontrar vocês e queremos conhecer vocês, adoramos o vídeo, vamos se encontrar pra tomar um chopp? Aí eu falei pro Ian assim, Ian, não vamos nem fodendo isso aí, Rio de Janeiro, irmão. Eles Nem vão outra vão dar uma coronhada na nossa cabeça, vão comer nosso cu, vão largar o cadáver lá na linha do governador, foda-se. Não vamos, pode ser bom. Aí resolvemos ir. Fui eu, Ian e João. E aí encontramos os caras, eram 3 caras também do Spoleto, e eles estavam muito animados, e eles foram ótimos, espetaculares, assim. E descobrimos, inclusive, que os caras que são donos do Spoleto são donos também do Cone e da Domino's aqui no Brasil. Eu não sabia. Aí eu falei pro cara: porra, irmão, já devo ter te dado uma casa em Angra de tanto que eu já comi essa porra. Aí ele falou assim: eu tenho uma casa em Angra. Eu falei: pô, obrigado, pô. Isso é só... Essa casa é minha, na verdade. E eles queriam muito fazer um vídeo e patrocinar o canal, sei lá o quê. A agência de publicidade que atendia o Spoleto não recomendou. Falou: ó, se eu fosse vocês, eu não patrocinava esses caras, isso vai dar merda. Eles bancaram, patrocinaram, foi o maior case da história do... Eu acho que o Spoleto é o maior case da história do marketing digital no Brasil, assim... Semelhante, eu acho que não teve nada semelhante. Eu não consigo pensar em nenhum também. Pois é, e aí eles romperam o contrato com a agência, falaram: essa agência que não enxergou isso, esquece. Romperam o contrato com a agência, Caralho. ficaram com a gente, patrocinaram Porta durante um ano e pouco. Foda. E a gente fez mais 2 vídeos pro Spoleto e estourou.
E aí, depois disso, todas as empresas começaram a procurar o Porta, falando assim, eu quero um vídeo tipo Spoleto. Eu quero um vídeo Pulacha aí minha marca. mais ou menos isso. Algumas coisas a gente fez. Assim, algumas coisas não. A maioria das coisas a gente fez porque, assim, o cliente que procura o Porta tem que entender que tá procurando o Porta. Né? É a mesma coisa do cara que fala assim, porra, eu quero procurar o Porta e quero fazer uma coisa coxinha, arroz com feijão. Não vai fazer. Então, quem procurou o Porta e deixou o Porta fazer do jeito que a gente queria, deu muito certo. E a gente já fez com milhares de marcas, né? Que vão de marcas multinacionais inacreditáveis que eu nunca imaginei que a Coca-Cola, o Facebook e a Disney e a Marvel procurassem o Porta. E procuram até hoje pra fazer publicidade. Maneiro demais. É foda demais. Tipo, pra mim, é o poste mijando no cachorro, mas me deixa feliz pra caralho. Tipo, eu sou muito fã da Marvel, eu sou muito fã nerd, assim. Caralho, a Marvel... A gente quase fez um vídeo com o Samuel Jackson pro Porta, pra ele viver um Nick Fury, você imagina? Foda. Ia rolar, tava marcado de fazer. Foi a pandemia que deu? Não foi a pandemia porque foi antes, foi um conflito de agenda. A gente ia fazer um vídeo do Porta com a Brie Larson de Capitã Marvel e o Samuel Jackson de Nick Fury contratando Peçanha pros Vingadores, você imagina? Que foda, Ia ser, tipo, épico e a gente ia fazer isso. E não deu por um conflito de agenda e tal, sei lá o quê. Então, assim, é muito foda. Mas teve empresa que procurou a gente e não deu certo. Por quê? Porque a empresa quer o Porta, mas não quer o Porta. Ela quer o Porta, mas... Que é a relevância do Porta, mas não a essência. Ela quer o Porta, mas quer botar pi no palavrão. Aí não é, sabe? Tem um vídeo do Porta chamado Parabéns, que é um vídeo, não sei se vocês assistiram, que faz uma sacanagem com aqueles restaurantes que tem parabéns pra você, tipo Outback. Tô ligado. Que é uma loucura e tal, sei lá o quê. Uma pessoa do Outback lá bem nessa época, me ligou perguntando assim, putz, a gente queria fazer um vídeo tipo Spoleto. Eu falei assim, porra, olha que curioso, eu acabei de escrever um roteiro chamado Parabéns, que brinca com isso aqui do que acontece no Outback. E ela falou assim, pô, que maneiro, manda o roteiro pra gente ler. Aí eu mandei o roteiro e ela devolveu e falou assim, olha, a gente adorou o roteiro, ele é incrível, é maravilhoso, a gente só queria incluir uma fala. Eu falei, qual é a fala? Eu queria que o garçom, logo depois daquela catarse que acontece do parabéns, sobe um anão na mesa e champanhe, um mija na cara do outro, uma loucura. Quero que logo depois que aconteça isso, o garçom olhe pra câmera e fale, ainda bem que isso não acontece no Spoleto. Aí eu falei, amor, não dá, isso não é um vídeo de humor, isso não é vídeo do Porta. Isso quer outra coisa, você quer fazer isso pro seu canal? Não cria no Porta, não vai rolar. E aí não rolou. Não fizemos, a gente fez o vídeo do jeito que a gente fez, a gente não fez, evidentemente, num Outback, porque não fomos contratados para isso, a gente fez em outro restaurante, o vídeo bombou. Agora, pergunta se eu, até hoje, posso entrar no Outback. Não, porque eu entro no Outback, todo dia é meu aniversário. Porque os filha da puta vêm cantar aniversário de sacanagem pra mim. E eu tô comendo no Outback, vem um gato, parabéns, meu puta que pariu, quase infarto toda vez. Que eu vou no Outback, cantam parabéns pra mim. A vingança do Outback. É a vingança do Outback, cara. Maneiro. Cara, você é com todo respeito, dinossauro da internet, né? Você tá há muito tempo aí, você meio que pavimentou essa estrada maluca aí, que hoje a gente vê que tá gigantesca. Como que foi esse rolê, cara? Como que tu entrou na internet? O que você tava fazendo antes? Cara, então, eu me formei... Eu fiz publicidade, né? Na UFRJ e... O meu sonho, quando eu comecei publicidade na UFRJ, era trabalhar numa agência. Dessas agências de publicidade moderninhas aqui de São Paulo, que fosse toda de fórmica branquinha, com puffs coloridos e pessoas descoladas e fazer aquela coisa de festival de Cannes, era o que eu queria. Mas não foi tão fácil. Primeiro porque eu estava no Rio de Janeiro, o mercado publicitário do Rio de Janeiro é muito menor que o mercado aqui de São Paulo. E foi uma época uma época familiar conturbada para mim. Meu pai tinha morrido, eu sou filho mais velho, então era uma situação meio delicada, eu queria já começar a minha trilha profissional. E a UFRJ, na época que eu estava estudando lá, não era uma faculdade, era uma faculdade muito concorrida, foi um vestibular muito difícil de passar,
Mas eu consegui, fui muito bem, eu tava lá, mas eu sentia que se eu dedicasse muito do meu tempo à publicidade, à faculdade, eu não ia chegar a lugar nenhum, assim. Era uma faculdade que tava caindo aos pedaços, os professores estavam mais preocupados em fazer greve e falar... Ser ativista político? Mais ou menos. Não foi legal aquele período e eu pensei assim, bom, eu preciso começar a trabalhar. Eu preciso aprender alguma coisa. E aí, logo no segundo período da UFRJ, eu busquei um estágio. E meu primeiro estágio foi na Rádio Globo. Pô, bom primeiro estágio. Foi ótimo o primeiro estágio, mas eu consegui, assim, numa manobra louca, né? Pros jovens que... Qual é a câmera? Aquela ali? Pros jovens que estão nos... Essa aqui? Pros jovens que estão nos assistindo, existia um negócio antigamente chamado orelhão. Putz. Né? Era um telefone público que você utilizava, que você usava com ficha e depois passou a ser cartão. Você usava o orelhão. E eu, para conseguir esse estágio, eu passei trotes para a Rádio Globo. Para ver se eu conseguia falar com alguém. Pica. E aí, passando trotes, usando várias fichas de telefone na UFRJ da Praia Vermelha, eu consegui falar com José Carlos Araújo, o narrador esportivo, que era diretor... José Carlos Araújo. Exatamente, ele era diretor de esportes da Rádio Globo. Da hora. E aí eu fingi que eu era diretor de alguma empresa, não lembro qual foi o caô que eu mandei lá pra mulher da Rádio Globo. E quando ele atendeu o telefone, eu falei assim, Zé Carlos, então, meu nome é Antônio Tabet, eu não sou o diretor do sei lá o quê, eu consegui falar com você aqui agora e eu tô te ligando pra te pedir um estágio. E acho que ele se amarrou naquela iniciativa louca de eu ter conseguido... O contato dele de uma forma totalmente... O contato dele de uma louca... completamente maluca. Independente, só com as suas ideias, isso é da hora mesmo. Então... Pessoas lutam pra ter uma oportunidade dessa, você criou com um orelhão. Uhum. Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui na Rádio Globo, e aí isso era 96, e aí ele falou assim, olha, eu vou te dar o estágio, mas você não vai ganhar nada. É estágio de graça. Eu falei, beleza. E fiquei lá trabalhando na Rádio Globo. E eu fiquei um tempo lá, foi muito bom, foi um aprendizado muito bom. Eu comecei a ganhar logo em seguida. O que você fazia lá no estágio? Então, era parte de esporte da rádio. Então, fazia as coisas que estagiários fazem, né? Desde servir o cafezinho até preparar o roteiro do programa e tal. E foi na Rádio Globo. Foi muito louca essa época da Rádio Globo, né? Tipo... como eu era estagiário, eu ia cobrir os piores jogos do Campeonato Carioca. Então, enquanto os caras estavam lá fazendo Fla-Flu, Vasco e Botafogo, eu ia cobrir a trio de arbitragem de Madureira e Olaria na Rua Bariri. Eu ia pro jogo do América e Americano no Caio Martins. Eu conheci todos os buracos dos estádios mais obscuros do Rio de Janeiro e ficava lá trabalhando, fazendo isso. Então não se amarrava não? Achava uma merda? Cara, eu achava legal, eu achava muito maneiro ir pra esses lugares e tal. O problema é que, às vezes você ia pra um puta de um jogo merda, Bangu e Madureira, lá no estádio do Bangu. E você longe pra caralho. Longe pra caralho, um calor de 50 graus na sombra. E você levava aquele tijolão de celular, que daquela época era o que você falava com a rádio. E porra, você imagina, estagiário, eu ia tudo empenhado, né? Porra, eu estudava o Madureira, caralho. Eu ia com aquela porra lá, e aí o cara me botava pra falar no ar uma vez, num período de 5 horas, que era de eu ir pra lá, voltar pra rádio. Antônio Pedro, como é que está aí no estádio Madureira? Aqui o Madureira está ganhando por 1-0 no oferecimento de tubos e conexões Tigre. Aí o cara, valeu, obrigado. Eu falava, é isso? Eu vim pra cá, fiquei 5 horas pra falar uma vez, eu ficava meio frustrado. Mas ainda assim eu me sentia, porra, estagiário, membro da equipe de esporte da Rádio Globo. Foi muito maneiro. E foi na Rádio Globo que eu tive o meu primeiro contato com a internet de uma maneira completamente... Ao acaso? Ao acaso. Naquela época, os jornalistas da Rádio Globo, os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever, datilografia. Então, assim, os caras ficavam aquele barulho de redação e tinha um computador parado num canto da Rádio Globo e ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o Era computador. o computador, era tipo, sei lá, era como se você botasse
uma máquina de Nespresso numa jaula dos macacos do zoológico. Assim, ninguém entende o que é aquilo. E ficava ali parado no canto. E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo que falou pra mim, pô, isso aqui é um computador, isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Eu falei, tá, mas como é que usa isso aqui? Ele, pô, isso aqui você liga aqui e tal. E era um computador ainda naquela época, tipo Matrix, né? Que era aquela tela preta que as DOS. letrinhas verdes que apareciam, DOS. Ele falou assim, pô, aqui você consegue ver em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. Aí eu falei, pô, maneiro, né? Já vi aquela coisa, porque antes de eu ir trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso, porque assim, quando a gente ouvia o jogo na Rádio Globo, o cara tava narrando Flamengo e Vasco. E ele falava assim, bom, vamos ao Centro Eletrônico de Informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Paysandu lá no Pará. E aí quando eu via aquilo, eu imaginava que porra, o Centro Eletrônico de Informações da Rádio Globo, eu imaginava que era uma puta de uma sala, tipo daquelas da CIA, Os Power Rangers. com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o Centro Eletrônico de Informações era um senhorzinho pretinho, que usava um terninho empuído, chamado Pato Preto, era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda velha de telefone que ele ligava para as federações e perguntava quanto é que tá o jogo do Remo. Aí o cara falava assim, tá 1-0 Remo. Ele falava assim, aí o Centro Eletrônico de Informações era ele. Ele passava um papelzinho pro cara, e o cara falava assim, tá 1-0, Centro Eletrônico de Informações. Nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E as informações às vezes vinham erradas, porque o cara lá da federação mandava um moleque ver quanto é que tava o jogo no estádio. Era uma loucura. E quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim, agora eu vou crescer aqui dentro dessa porra. Que eu virei o estagiário louco Sabe mexer no PC? que sabe mexer no PC. Pode crer. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid e Barcelona. E os caras, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, porra, no computador ali tem, ó. Tá aqui Steaua de Bucareste, tanto e sei lá quanto. Porra, eu comecei a ver uns resultados dos caras, caralho, esse moleque aí. Hackerman. É. E aí eu comecei a imprimir roteiro, em vez de ser na máquina de datilografia, eu comecei a imprimir roteiro no computador. Depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, botava um Times New Roman, sei lá o quê. Os caras começaram a não gostar. Porque os caras falaram assim, porra, isso aí tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Ah, tá, os outros caras. Os outros caras que não sabiam mexer em roteiro, tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho, ele falava assim, pô, isso aqui tu mandou fazer isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é no computador. E os caras que faziam roteiro na máquina de datilografia não gostavam. E aí eu fui puxar o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial. E aí era punk rock, porque aí eu tinha que ver cadáver em vez de ver trio de arbitragem, eu via cadáver em mala de sei lá onde. E aí, ó, teve tiroteio sei lá onde. Puta, lá vou eu pra tiroteio. Lá vai eu pra tiroteio. Fui pra tiroteio uma vez, 2 vezes. Eu falei assim, não, acho que deu, né? Aí eu abandonei o estágio. Abandonei. Eu nem peguei minha carteira de trabalho. Deixei lá no RH. Foda-se. E aí comecei a fazer outras coisas. Mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu como era poderoso ali, né? Aquele seu Eu ambiente. vi que aquilo era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vasquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Isso é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do Tuti Vasquez, do Quem Luiz são Fernando esses caras? Eu Veríssimo. confesso que eu não conheço. O Tuti Vasquez é um jornalista, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são 2 das maiores cabeças. Esse segundo nome eu já ouvi falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou. É um dos maiores escritores da história. Pode crer. E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje. E o Milor foi um dos caras que fez o Pasquim, sabe? Enfim, a gente podia fazer um outro programa só pra falar sobre Milor Fernandes e outro só pra falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. E pra você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog.
E aí no blog eu fiz o Kibi Louco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens, etc. E aí o Kibi Louco viralizou de uma forma absurda. Você queria fazer justamente o conteúdo que tava mais em alta naquela época, né? Porque eu lembro que, tipo, os memes meio que começaram a surgir lá, né? Essas coisas. O meme, na verdade, surgiu ali no início dos anos 2000, né? Mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam esse nome de meme anos depois. Mas, porra, se eu te contar, se você lembrar de memes antes do meme ter esse nome de meme, o Kibi Louco fazia isso. O Kibi Louco, o Euem, que era o site do Nelito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do sanduíche Ishi, o William Bonner imitando Clodovil. Vários. O cara que vai mexer num negócio de choque, toma choque. O Jeremias, o BBB Bizarro, que eram as comparações dos rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no Kibi Louco durante muitos anos. E chegou uma época que o Kibi Louco tinha mais acesso que a Globo.com. Kibi Louco, mas é porque a Globo.com estava começando e o Kibi Louco já era um blog muito conhecido. Então, teve esse momento. E aí, depois, né, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs. Não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog, quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali pra você. Então o Facebook meio que matou o blog, mas aí o Kibi Louco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos pra mim, né? Que foi me estabelecer na internet, e ele serviu como a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu, o Kibi Louco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele tava no Kibi Louco, ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito, foi uma alavanca muito importante. Como que a gente sai desse Fla-Fu, cara? A gente sai com educação. A única maneira do Brasil ir pra frente é com educação. Não existe outra forma. A educação nesse país aqui, e em segundo lugar a saúde, são sucateados o tempo todo, são sabotados o tempo todo. Eu até estava conversando com o Drauzio Varela essa semana sobre isso, porque o Drauzio discorda de mim, mas eu acredito, apesar do Drauzio, que eu sou fã do Drauzio, mas eu acredito que o governo não investe em educação, porque se esse país tivesse investimento em educação, 90% desses bostas não seriam eleitos. E ele discorda de você porque eu concordo pra caralho. Então, ele discorda porque ele acha que esses políticos não têm inteligência nem pra criar esse tipo de estratégia. Entendi. Bom, tá. Então agora eu já não sei mais com quem eu concordo. Mas assim, eu acho que na verdade uma coisa leva a outra. Porque eles de fato não são pessoas brilhantes, eles de fato não são políticos inteligentes, eles... Mas é intuitivo. Mas exatamente. Ele sabe que dentro ali ele vai estar lá. Para ele fazer algo para educação, para saúde, é mó trampo, mó batalha. Ele só não vai dedicar essa energia, ele vai dedicar pros esquemas dele, pô. Não, e você vê que, assim, eu até tava falando sobre isso hoje, né? Um moleque hoje que tá na faculdade de Direito, né? O moleque que tá na faculdade de Direito, se você chegar pra boa parte desses moleques e falar assim, qual é o teu sonho? Você tá fazendo faculdade de Direito agora, qual é o teu sonho? Muitos deles vão falar, eu quero ser promotor, eu quero ser procurador, eu quero ser juiz, né? São 3 cargos públicos. Quero ser defensor. Ele quer trabalhar, boa parte deles, quer trabalhar no setor público, né? O cara que tá fazendo Direito. O cara que tá fazendo Medicina, chega pra ele e pergunta, e aí, você quer trabalhar no SUS? Não. Ele vai falar assim, nem fudendo. Não quero trabalhar no SUS. E o SUS é foda. A gente só chegou no nível de vacinação que a gente tem no Brasil, apesar do Bolsonaro, por causa do SUS. Mas por que não paga tão bem? Pergunta pra um moleque. Você imagina, existe carreira mais sabotada
e mal vista do que professor no Brasil. É. O cara, quando você fala assim, fulano é o quê? É professor? O nosso inconsciente já grita, é fudido. Tá pobre. Professor devia ser a profissão mais nobre. O cara que é professor de escola pública, de faculdade pública, ele devia ganhar bem pra caralho. Ele devia ter auxílio. Esse sim merecia ter auxílio tudo. E não juiz. Não desembargador. Sim, esses caras ganham pra caralho. Desembargador, Pois é, promotor, tem. salários E 150 mil, acumula. Tem. E veja bem, eu não tô dizendo que não é importante. É claro que é importante, mas assim, esse país sabota a educação. Em segundo lugar, sabota a saúde. Se a gente tivesse uma sociedade educada e saudável, a gente ia crescer como um todo. A gente não ia eleger vários desses idiotas que estão lá. E gente que não tem condição de ser síndico do próprio quarto. E o cara é deputado ou senador em Brasília. É ministro. O foda é que esses caras já estão lá, eles meio que controlam se o dinheiro vai ou não pra educação, né? Então, mas uma coisa que pode nos ajudar muito é isso aqui, ó. Isso aqui. Nos anos 80, as pessoas dependiam muito de TV aberta para se informar. Ou do que era dito pelo vizinho. O celular, nada evoluiu tanto nos últimos anos como a comunicação. Não existe a cura para calvície, mas o cara consegue falar ao vivo com o outro na Sibéria, né? Não existe, sei lá. Existe como remediar a calvície. Tem cura pra calvície, sim, olha lá, Igão. Você fez um implante? Fiz. Por isso que parece que tem um castor morto na tua cabeça. Ah, para de ser invejoso. Tô brincando. É que eu nunca faria. Por que não? Porque eu amo ser careca. Entendi. Eu amo. Você é careca. Tem umas merdinhas aqui, mas eu amo porque me dá trabalho. Eu passo máquina e resolvo meu problema. Tá ótimo. Mas, voltando ao assunto. Até esqueci, tava falando do Tava tema. falando da comunicação, como comunicação. evoluiu pra caralho. A comunicação evoluiu muito. E aí, eu lembro, eu sempre falo dessa história, assim, que lá na Globo, quando os caras gongavam meus roteiros, o cara falava assim, ó, você tem que entender o seguinte, a gente faz televisão para 2 tipos de pessoa. O cara do Acre e a mãe do Romário. Foi a frase que ele usou na época para definir o estereótipo da pessoa do Brasil, do brasileiro. Romário? Eu entendi. Foi o que ele falou assim, a gente faz televisão pro cara do Acre e pra mãe do Romário. E aí, óbvio que tem que ser na cabeça dele, para cumprir a função com esse estereótipo, tinha que ser o tipo de humor muito fácil, mastigado, de bordão e etc. Só que, de alguns anos pra cá, o cara do Acre e a mãe do Romário tem telefone, tem 3G, tem acesso à internet. E a internet abriu portas para essas pessoas. E as pessoas hoje conseguem se informar, conseguem aprender. Então, talvez assim, e óbvio, com a esperança de que as políticas públicas do Brasil voltem a privilegiar a educação, espero que as pessoas mais humildes consigam, de alguma forma, ter acesso a um tipo de informação que faça com que elas, olha só, por isso que é tão importante esse combate à fake news. Por isso que é tão importante que esse tipo de informação seja combatida, as fake news mesmo, né? Não estou falando de pensamento Contrário. Um pensamento contrário é uma coisa, opinião é uma coisa, mas eu tô falando de fake news. Por isso que é muito importante você combater fake news. A gente ainda num problema na minha cabeça um pouco. Porque eu concordo que fake news é ruim, tá ligado? Você não quer a tiazinha recebendo mentira no zap e acreditando que a vida dela é uma mentira. Sim. Por causa de gente inescrupulosa usando as mídias sociais de um jeito mais eficiente. Mas que combate tu tá propondo às fake news? Esse que tá rolando aí agora de banir os caras, essas paradas? Alguma coisa sim. Eu não posso, olha só, eu não posso ratificar tudo, eu não posso dizer que tá tudo certo porque eu não sei de tudo. Uhum. Eu não sei de tudo que tá acontecendo ou de tudo que tá sendo feito. Mas evidentemente eu sou a favor sim do combate às fake news e que eventualmente tire-se sim alguma coisa do ar. Sabe por quê? E vocês estão falando com um comediante, um humorista do Porta dos Fundos, que cuja empresa sofreu um atentado terrorista, então assim, ninguém é mais a favor da liberdade de expressão que eu. Eu sou o cara da liberdade de expressão. Acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, quando quiser, do contraditório, e que, se for o caso, que responda
judicialmente por isso e que a justiça seja feita de maneira clara, objetiva e justa. Ponto. Dito isso, a questão é a seguinte. Hoje em dia, a tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime, com apologia ao crime, com incentivo ao crime, ou até mesmo com você brincar ou sabotar com a saúde, sabotar a saúde das pessoas. Uma coisa, eu até vi essa semana um jornalista aqui falando com vocês, que ele falou o seguinte: veja bem, eu nunca suscitei que as pessoas não se vacinassem. Eu faço perguntas. Sim. Eu faço perguntas. Uma coisa é você chegar e falar assim, a vacina funciona? Isso é uma pergunta. Você falar assim, já testaram essa vacina? Isso é uma pergunta. Quando você aparece num vídeo falando alguma coisa do tipo, assim, tá? Eu não tô dizendo que é ipsis literis desse jeito, mas algo como se fosse isso aqui. Veja bem, a vacina funciona mesmo? Porque tem gente morrendo aí nos Estados Unidos, hein? Sei lá se é um negócio bom essa vacina mesmo. Será que é bom? Quem testou? Quem tem interesse em vender essas vacinas? Será que tá vacinando? Sei não, vai vacinar? Vai botar seu filho pra vacinar? Isso pode dar um problema, hein? Isso não é fazer uma pergunta. Isso é induzir a pessoa a um erro. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é você dizer para todos os seus milhares de seguidores, milhares de espectadores, que, olha, você tem certeza que você vai botar seu filho ou seu pai para vacinar? Porque se ele morrer, a culpa vai ser sua. E quando você fala isso para uma pessoa contrariando a ciência, no meio de uma pandemia e vivendo em sociedade, isso deixa de ser liberdade de opinião ou estou só fazendo uma pergunta. Isso é outra coisa. Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente tá falando merda pro ganho político dele e tá cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei o que passa na cabeça dele, talvez ele acredite no que ele fala. Mas o problema é, a partir do momento que você fala, ok, alguns discursos têm que ser cerceados, aí você entra no segundo problema. Como que a gente faz isso? Como que eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E aí que mora o maior perigo. É muito fácil. É porque quando você faz isso, você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador. Sim. E quem você confia? Você confia no Estado para ser o mediador da verdade na comunicação entre os humanos? Eu não confio, cara. Não, você deve confiar em alguém. A questão, se você confia ou não, é uma outra questão. Se as pessoas que estão lá são capazes ou são competentes o suficiente para isso, é uma outra questão. A questão é a seguinte, para você avaliar se algo deve ser ou não cerceado, se essa liberdade deve ser cerceada ou não, você tem que pensar da seguinte maneira. Morre gente por causa disso? Qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, um cara que fala assim, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da vida? Vai! A pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte, é crime beber refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou não? Não, você pode duvidar. E pode falar que duvida? Não, você pode falar que duvida. A questão não é que ele fala que duvida. Ele fala que duvida... Com intenção maligna. Não é uma intenção. Ele faz isso com a intenção de que as pessoas sabotem a vacina. Entende o que eu tô falando, mano? Olha só. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que é perigoso... Não sei se você entende. Eu acho que é perigoso você dar essa ferramenta na mão de um burocrata. É só isso. Entendeu? A partir do momento que tem alguém que tem o controle de escolher se você vai poder falar ou não, eu acho que fudeu. Eu acho que deu merda pra caralho. Mas olha só, o cara que fala, eu acho que beber refrigerante é uma delícia, acho que as pessoas deveriam beber refrigerante. Não é crime beber refrigerante. A pessoa pode beber refrigerante, ele pode ficar até virar diabético. Se ele quiser encher o rabo dele de Coca-Cola, se ele quiser botar 2 garrafas de, sei lá, no rabo e com mentos ainda pra ele virar um foguete e ir pra lua, azar o dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala... durante uma pandemia que morreu só mais de 600 mil pessoas e falar assim, o cara que
incentiva que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem. Tem gente morrendo, tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala, eu acho que... Porque tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é uma sub-raça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei... Por quem quer, por todos nós. Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só porque essa ideia pressupõe Sabe por que você não gosta? que os juízes vão ser justos. Sabe por que você não gosta? Por quê? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim, tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. Pode ser, mas eu não acho que seja por Pode isso. ser, não, é claro que é. Tá bom. É claro que é. Imagina, se você fosse preto, se você fosse trans, se você fosse gay, se você fosse... Se tivesse morrido alguém da sua casa, próximo a você, porque a pessoa acreditou em alguém da rádio XPTO que disse que vacina não era legal e a pessoa morreu, talvez até o seu luto demorasse a chegar, mas por causa da vacina. Mas todos os outros restos, todas as outras situações, com certeza você pensaria assim. E aí, por isso, eu pensaria que vale a pena eu dar na mão de um burocrata o poder de cercear a liberdade de expressão dos cidadãos. Se esse burocrata estudou pra isso, é um cara preparado pra isso e tem competência pra isso, a gente precisa acreditar. Eu não tô dizendo... Olha só, Monark. Eu não tô dizendo que o que a gente tem hoje é o melhor dos mundos. E eu não tô, de novo, dizendo que essas pessoas são as melhores ou as mais adequadas pra fazer esse papel. Mas a gente precisa acreditar nas instituições. Eu prefiro acreditar num ministro do STF do que num paga-pau desse da Jovem Pan. Eu prefiro. Eu prefiro não acreditar em um dos dois. Tudo bem, mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolhi o meu. Tá já. bom, tudo bem. Eu só realmente, a minha única ressalva é essa. Essa sim é a nossa liberdade de expressão. Claro. Mas que a claro. sociedade precisa rechaçar esse tipo de conversa aí, esse tipo de coisa, aí eu tô também 100% você tem que... de acordo. Também. Claro. Com claro, certeza, imagina. porque é uma questão de humanidade. Sim. Mas você né? confia num político pra ter a ferramenta Mas de eu não confio também. te banir? Ou no YouTube, Eu ou no tenho um Facebook? pouco de Não, medo. a gente, óbvio que assim, você tem o seu motivo, eu entendo que você tenha seu motivo pra duvidar do poder. Eu entendo isso. Por quê? É a história da pena de morte no Brasil, né? Que fala, porra, eu quero a pena de morte no Brasil, eu quero a pena de morte no Brasil. Não, cara, você não quer a pena de morte no Brasil, porque eventualmente vão matar... Quantos inocentes não vão morrer por causa disso? Eventualmente, se você dá o poder pra um cara dizer, isso aqui é discurso de ódio, eu quero que isso aqui saia do ar, claro que vai ter um desembargador merda, E isso é um problema. ou um juiz... Eu acabei de falar pra vocês aqui de quantos juízes já tentaram tirar conteúdo do Porta dos Fundos do ar. Por quê? Porque ele julgava. Só que a gente conseguiu manter... Porque quando chegou nas esferas mais altas do poder, os caras têm uma responsabilidade ali de falar assim, pô, isso aqui não é discurso de E ódio. quando não tiver? E eles tiverem... E quando um outro louco igual o Bolsonaro for o cara que tiver no controle das ferramentas? Então, por isso que a gente tem que lutar pra não ter esses loucos no controle das ferramentas. Ou total lutar pra que não existam ferramentas que possam controlar o que a gente fala, não tão facilmente, pelo menos. Eu acho que a gente tinha que realmente se preocupar com isso. Porque aquela coisa lá, com a tecnologia revolucionando a comunicação, a gente deu voz pra muitas pessoas, né? E isso destabilizou muitas balanças de poder que você tinha na mídia e na política também. E esses pessoais, eles estão assustados com essa nova liberdade alcançada pela sociedade. E eu enxergo eles tentando formas para impedir que a gente tenha essa pluralidade que hoje a gente tem. E é claro que eles não vão tentar impedir falando, eu quero tirar tua voz. Normalmente ele vai fazer justamente isso, esse cara é mau, vamos tirar a voz dele. Então. E aí ele cria a ferramenta. E aí depois ele começa a usar, corromper essa ferramenta e usar pra nós mesmos. Então, por isso que eu acho o seguinte, a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é você falar assim, eu quero que censure tudo o tempo todo. Não é óbvio. É óbvio que isso não é isso que eu quero. O que eu quero é que haja, sim, algum tipo de controle sobre o discurso de ódio ou sobre a desinformação que leva a crimes, que leva a mortes. Ponto. Eu não quero que tirem
sei lá, o fulano do canal XPTO do ar porque eu não gostei dele, porque ele falou mal de mim, ou porque ele me criticou. São duas coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo que a solução para isso é uma só, é educação. Porque se você tem um povo educado, você tem um povo educado que consegue fazer pressão popular para o poder agir de maneira diferente. Ou você tem um povo educado para eleger... Vai ver uma fake news e vai falar, mas isso aqui é burrice, porra. Então, se o cara tiver... Exatamente. Mas Mas a gente não tem. A gente tem gente morrendo hoje porque acredita numa montagem que o cara mandou no grupo do Zap da tia dele. Ou que dá desinformação. E aí tem gente agredida na rua porque leu um negócio, sabe? Então, assim... E a gente tá chegando numa era que é bem perigosa, que é a era do deepfake. Imagina, o cara amanhã vai assistir a um vídeo que não foi dele, falando alguma coisa, e esse cara pode... Imagina, se na campanha agora de 2022, cria um vídeo que o candidato tal é pedófilo. Você imagina, o cara pode tomar um tiro na cara, né? Sim. Não, com certeza é uma discussão. Então. Não, mas isso daí também, isso já é crime. Fazer algo nesse sentido. Sim, mas é isso, exatamente. Esse tipo de crime tem que ser coibido. Isso aí total. com certeza. Mas pra muita gente, isso é liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não é você ir numa sala lotada de cinema e gritar fogo. Isso é crime. Tipo, se você for numa sala lotada de cinema e gritar fogo, sentar fogo, isso é crime, porque pode causar pisoteamento, pode causar... Mas, Monark, é a mesma coisa. Eu sei, só que... É a mesma coisa. A diferença é que, em vez de estar numa sala de cinema, você está na internet. Só que a internet não é uma sala fechada de cinema, entendeu? Tem que ter uma... A internet não é a mesma coisa. A internet não é território livre. A sala de cinema é bem maior. Porque se você fala fogo dentro da sala de cinema e as pessoas morrem pisoteadas, quando você grita, entre aspas, esse fogo na internet, no grupo de WhatsApp da tua tia, as pessoas são pisoteadas não é dentro da sala de cinema, são na rua, na porta de casa. Que a ligação aí a gente entre a fala e o no leito do hospital. Não, a gente concorda que cometer crimes não é algo que não pode ser tolerado. Sim. Isso daí eu concordo contigo. Espalhar uma fake news é um crime. Cara, aí eu não sei. Olha você como falar não. isso, mano. Claro que é. Mentir é crime. E se eu for burro? Olha só. De novo, vocês já estão respondendo por vocês mesmos aqui. Mentir. Você não tá falando de mentir do tipo... O que é isso aí que você tá comendo? Você fala, uma pizza. Tá preso. Fake news. Não é isso, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei que não é isso a de sua fato. proposta. Mas... Fake news, hein? Ó, falou que é um hambúrguer de frango de 99 centavos. Prende o moleque agora. Sei lá o quê. Mas não, a pizza tá preso porque não é isso que eu tô falando. Não, Agora, se você cria com uma galera num escritório, com a sua quadrilha, uma fake news baseada em alguma coisa pra ganhar algum tipo de benefício. Isso é pra crime. criar isso é crime. Isso é crime. Então, você não pode pegar fake news e transformar isso em mentira. Porque senão a gente volta pro período bíblico das tábuas lá, olha só, mentir, pecado, preso, morte. Não é isso. Não é mentir. É criar uma fake news que visa depreciar alguém, alguma coisa. Bom, então tá começando a ficar claro. É bem diferente. Assim como você falou, e burrice? Gente, burrice não é crime, né? Pelo contrário, burrice tem sido premiada. A gente tem um presidente Bolsonaro, né? Sim, com certeza. Então. A minha discussão não é Ou nem... seja, então vocês meio que concordam. Não, eu concordo. O meu ponto é só, eu não confio Eu tenho certeza, no Estado pra ter essa eu tenho ferramenta, certeza só que se você... Tudo bem, mas eu tenho certeza que você, entendendo a dinâmica e o panorama todo, você vai ver que... Sim, mas a gente já tem leis. Ao meu ver, a gente já tem leis que protegem esses, tipo... Você já não pode gritar fogo no... Já tem leis que... Não sei se a gente precisa criar novas leis. E quando os caras ficam criando novas leis, o meu medo eles estão falando que eles querem pelo motivo que você tá falando agora. Mas o meu medo é que não é realmente esse motivo, entendeu? Então, a gente tem que coibir que esse tipo de lei não seja usada para fins escusos, assim como todas as leis. Total. Vamos ficar de olho, isso que eu tô falando. Fica de isso. olho nesses caras que querem regular fake news, que eu sei que é um problema, mas eles também são um problema. Você não pode deixar que alguém diga que algo que você faz genuinamente seja fake news sem ser. Ponto. Mas quando de fato precisa ser condenado. É isso. Simples assim. Mas eu não sei se eu tô enganado, mas vocês chegaram a fazer um filme do Porta, não é? Fizemos um filme chamado Contrato Vitalício. E aí, como que foi fazer um filme do Porta? Porque é um outro tipo de formato, né? Não, fazer um filme é muito maneiro. Assim, o filme do Porta ficou muito aquém do que a gente gostaria de fazer, porque... Não teve a mesma liberdade? Não
Não teve, tudo é nosso. Mas assim, eu acho que o equívoco naquele momento de fazer um filme do Porta é porque a gente estava muito hypado e queriam muito que a gente fizesse um filme do Porta. Vamos fazer. Então a gente fez muito. Vamos fazer. E aí, baixou tudo na gente, assim, que foi um erro, assim, que a gente pensou, vamos fazer um roteiro? Vamos. E aí, primeira ideia de filme do Porta era um filme com sketches mais longas. Era tipo um Relatos Selvagens, aquele filme argentino que eu acho incrível. Quando eu assisti Relatos Selvagens, eu falei assim, puta, o filme do Porta era pra ser isso. Fiquei pensando, né? E a gente fez um roteiro que era um roteiro de sketches longas. Cada sketch ia ter meia hora. Né? Eram curtas, Eram curtas dentro de um longa. Dentro de um longa, exatamente. E a gente achou muito engraçado, tava muito bom. Eu lembro até hoje desses curtas e o Ian é puto comigo, o Fábio, que eu falo assim, porra, vamos fazer, eles não querem mais fazer, eu fico com vontade de fazer, mas não rolou ainda. Mas eu acho que um dia vai rolar. E aí a gente pensou em fazer esse filme e tava decidido, vamos fazer esse filme. E a gente foi fazer uma leitura do filme. Fazer a leitura do filme é quando você reúne todo o elenco e todo mundo lê o filme, as suas partes, e a gente vê. A primeira leitura foi muito boa. A segunda leitura nunca é tão boa quanto a primeira. Na segunda leitura também não foi boa. Aliás, a primeira foi muito boa, a segunda não foi boa. E aí a gente ficou inseguro. A gente falou assim, puta, não sei, será? Vamos fazer o filme assim? Não sei, será que essa leitura foi boa, não foi? E a gente ficou tão inseguro com essa coisa de fazer filmes de sketch, porque diziam pra gente que fazer filmes de sketch não dá muito público. O público não gosta de filmes de sketch. E a gente ficou, puta, então não vamos fazer. E a gente fez um outro filme, aí sim, uma história, só que a gente fez isso mais... Pra aproveitar o momento. Aproveitar o momento e foi mais atabalhoado do que a gente queria. E aí, o filme cumpriu o papel dele, a gente botou o filme na praça, mas assim, o filme deu menos... não foi tão bom quanto a gente gostaria. O que é um filme bem? É bilheteria? Está em mais salas? Cara, posso falar? Eu acho que pra gente não importa. O que importa não é a bilheteria, não é o número de salas, não é nem crítica. O que importa é a gente rir. E a gente viu o filme e falou assim, puta, não ficou como a gente queria, mas não tinha o que fazer. A gente no Porta, pra você ter uma ideia, a gente tem essa reunião de roteiro toda sexta-feira, e esses roteiros são escolhidos, são lidos, às vezes são mexidos, são lidos novamente, são aprovados. Depois de aprovados, eles vão pra produção. Chega na produção, ele vai pra produção. Na produção, ele é filmado no set. No set ainda tem gente nossa lá. Eu posso estar lá, Fábio, Greg. E a gente, às vezes, mexe alguma coisa no roteiro ainda enquanto tá fazendo. O vídeo fica pronto. Depois de pronto, vem pra nós, assim, a gente aprova o vídeo ou reprova. Já aconteceu várias vezes. Viu prontinho, vocês reprovarem? Reprovamos o vídeo várias vezes. Editado tudo? Editado tudo. Porque se a gente acha que não tá bom, não vai pro ar. Porque a gente tem esse capricho, a gente quer que seja muito foda. Já teve vídeo nosso que foi direto pra lata do lixo, pronto. E o filme, não dá pra fazer isso, porque você tem prazo, não depende só de você, não é o meu canal de YouTube, que eu tenho uma frente que eu falo, não quero esse, vou botar outro. Era um todo filme. um planejamento de lançamento. Então a gente botou esse filme no ar e a gente falou, bom, igual aquele ditado budista, né? O que não é. Todo problema tem uma solução. Se não tem solução, não é um problema. Então não tinha solução, deixou de ser um problema, a gente botou o filme no cinema. E não era o filme exatamente que a gente queria, mas. É um filme, né? Mas é um filme. Da hora, e, pô, imagina que seja. Não, e ele não é um filme nota 10, como a gente queria, mas também não é um filme nota 5. Entendeu? Ele é um filme nota 7, mas a gente queria, óbvio, fazer um filme nota 10. Sempre que é o máximo do máximo. Exatamente. Como é que tu foi parar no Flamengo? Cara, vamos lá. Eu sou Flamengo, evidentemente, né? Espero que sim. Filho de pais rubro-negro, de família rubro-negra e tal. O tio do meu pai foi presidente do Flamengo. Ó. Foi ele que fez o parque aquático do Flamengo. Tem uma rua lá, a rua do Flamengo, lá, a rua Fadel, é o tio do meu pai. Da hora. Só que eu nunca imaginei
ser vice-presidente de comunicação do Flamengo por 3 anos, como eu fui. Logo depois daquela gestão Patrícia Amorim lá, que teve Ronaldinho Gaúcho, etc., o Flamengo tava numa draga absoluta, uma merda Essa danada. tia é tricolor, porra. Quem? É a Patrícia Amorim, porra. Ah, a Patrícia Amorim é tricolor? Não, parece que ela é casada com Ela é casada com tricolor. tricolor, parece. Então, daí ela é tricolor. Entendi. Aí, Futebol religião. Futebol, religião, máximo. futebol religião. E aí, logo depois entrou aquela galera da chapa azul, né, do Flamengo, que foi o Eduardo Bandeira de Mello. Aham. E eu fui um entusiasta daquela gestão, mas de longe. Eu não frequentava o clube, eu nunca tive nenhuma entrada política no Flamengo, zero. Eu era Twitter, rede social, aparecia Tu não era nem sócio? nem sócio. Eu era um entusiasta do Flamengo. E aí, quando eu apoiei publicamente a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, eu falei assim, olha, eu quero voltar. Assim, eu tinha deixado de ser sócio, eu quero voltar a ser sócio, porque foi dar uma força pro clube. Imaginei que aquela nova gestão ia alavancar o Flamengo, e começou com aquela coisa da austeridade fiscal, do tipo, não vamos gastar mais do que ganha. Era o Flamengo com uma merda de time, mas suando ali 1 litro pra ganhar. E aí, um dia, o pessoal do Eduardo Bandeira de Mello, lá os outros vice-presidentes, me procuraram. E me chamaram, falaram assim, pô, você quer ser vice-presidente do Flamengo? Aí eu falei assim, mas de quê? Eu achava que iam me chamar pra ser de marketing. Aí falaram de comunicação, porque de marketing já tinha um cara lá, que era o José Sabino na época. E eu falei assim, não sei. Ah, não, vai, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E aí eu pensei muito no meu filho caçula. Que eu tenho um filho caçula que hoje tá com 12 anos, mas é louco por futebol. Já manja tudo, já. E na época... Não, mas na época ele tinha... 2015, ele tava com 6 anos. Eu falei assim, puta, esse moleque vai se amarrar pra caralho. Que o pai dele vai ter alguma entrada no Flamengo. Eu falei assim, porra... Aí pelo moleque eu topei. Aí eu virei vice-presidente de comunicação do Flamengo, conheci as pessoas lá. Foi muito bom porque eu vi que as galera lá era séria de verdade. Porque assim, se eu sentisse em algum momento que qualquer pessoa que estivesse lá fosse assim meio... esse cara aqui, não sei e tal, eu pulava fora. Mas eu senti que o pessoal lá queria trabalhar sério, fazer uma coisa decente. E aí eu fiz um trabalho, modéstia à parte, muito bom. Porque quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo não tinha nem rede social. Melhor, tinha, mas não usava. Pode crer. O antigo cara da pasta era um cara que não cagava pra internet. Pra ele, internet e nada era a mesma coisa. Ele... Tinha Flá TV já, não tinha? Era TV Flá. Era TV Flá, fazia uns vídeos merda, com uma produtora merda, do maluco que era apadrinhado de sei lá quem, das gestões anteriores. Cara, uma cagada. Você não tem ideia do que é um clube de futebol. Vocês não têm ideia da bagaceira que é. Tipo, e quando a gente tava lá, o objetivo daquela galera era organizar a bagaça. Era tipo, precisa de... assim, tem histórias que eu sei da época do Flamengo que as pessoas falam assim, não é possível, isso não é verdade. O cara lá de finanças, o vice-presidente de finanças do Flamengo, me contou que quando ele chegou no Flamengo, tinha orçamentos do Flamengo, notas, escritas em papel de padaria, literalmente. Assim, o cara chegava, puxava uma gaveta, tinha um papel de padaria dizendo, ó, fulano pagou, sei lá, tanto. Você fala assim, isso não é possível. E se o Flamengo tava assim em 2012, 13, não se iludam. Há clubes hoje no Brasil que estão assim... Que era o Flamengo, né? Agora, hoje, se duvidar da Série A. Então, a comunicação do Flamengo ela se preocupava em falar com o cara da rádio Tupi, mas não tinha perfil no Twitter, não tinha perfil no Facebook, não tinha perfil no Instagram. O canal de TV do YouTube era uma draga, uma merda. E a primeira coisa que eu fiz foi reorganizar a equipe de comunicação, né, deixando as pessoas que queriam trabalhar nas áreas mais convenientes para elas, porque nem isso tinha.
O cara que, tipo, amava basquete tava cobrindo futebol. O cara que era louco pelo Remo tava fazendo vôlei. Desorganização total, né? Então, só organizar aquilo e investir nas redes sociais. E deu super certo. Primeira coisa que eu fiz foi pensar assim, quais são as redes sociais que bombam no Brasil hoje, de clube? E era do Corinthians. As redes sociais do Corinthians eram muito boas e realmente eram bem feitas. E qual era a TV de clube que bomba? Eu vi que era do Palmeiras e do Santos. Ou seja, Palmeiras e Santos na TV e nas redes sociais do Corinthians. A primeira coisa que eu fiz foi trazer os caras. Liguei pro cara do Corinthians e falei assim, você quer vir pro Flamengo? Era o Ricardo Taves. E ele falou, vambora. Ele tava meio puto, porque emputece, se você trabalhar em clube de futebol, emputece. Ele tava puto porque se sentiu desprestigiado no Corinthians, veio pro Flamengo. E contratei o cara que fazia a TV Santos e a TV Palmeiras. Foda. E aí trouxe os dois pra ver pro Flamengo. E bombou muito. E imagina, o Flamengo é uma potência. As pessoas não têm ideia do poder que a torcida do Flamengo tem. Se a história do futebol é uma religião, procede, a do Flamengo é tipo a muçulmana, evangélica e a católica ao mesmo tempo, porque é inacreditável a força. O Flamengo, na nossa época lá, durante as redes sociais, a gente tinha um ranking de crescimento, né? Tem vários institutos e maneiras de você aferir isso. Na nossa época, o Flamengo ficou em terceiro no planeta em ranking de crescimento. De mídias sociais? De mídias sociais, entre todos os clubes do mundo. A gente só perdia pro Real Madrid e pro Manchester City, que tinha acabado de trazer o Guardiola. A gente ganhava de todos os outros. Ganhava do Barcelona, do Bayern de Munique, todos. Nas Américas, o Flamengo era o único clube de futebol das Américas. A gente ficava em segundo lugar, terceiro, entre todos da NBA, NFL e etc. das Américas. Assim, o Flamengo é inacreditável. Há pouco tempo tinha saído uma pesquisa falando que o Flamengo era a maior torcida do Brasil em 24 dos 27 estados. Não sei se isso ainda procede até hoje, mas assim, só no Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, eu acho que o Flamengo não tinha maior torcida. Agora saiu uma recente falando que em Minas também não tem, perde pro Cruzeiro, mas eu não sei, talvez em Minas essa pesquisa que eu tinha acesso tinha, mas enfim, não vem ao caso, não tô aqui pra falar. Mas o Flamengo é uma loucura, uma torcida muito grande e não tinha redes sociais. Aí eu fiquei 3 anos no Flamengo, consegui fazer umas coisas que eu queria muito fazer lá, que eram agradar meu filho em primeiro lugar, em segundo lugar, fazer nascerem as redes sociais do clube, que estão aí. Você devia olhar assim, não, meu Deus, você tá errando todo. Exatamente, mas conseguimos. E a terceira foi atualizar o escudo, né? Que era eu vi o escudo do Flamengo todo defasado, uma merda. E eu consegui modernizar os escudos do Flamengo. Pô, isso é uma puta job, né? Deu, mas pô, você não tem ideia da dor de cabeça que era. Eu fui xingado. Imagina. Nossa! Porque a torcida desse tamanho, né? Não, mas vai não é agradar isso, metade. Mas isso não é a torcida. Não é? Não, isso é política. Entendi. Porque você tá lá e você fala assim, porra, eu quero... Assim, na política, isso não é só na política do Flamengo, isso tem no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, em Brasília. Em política, tem gente que torce pra dar errado. O cara quer que dê errado. Por quê? Porque ele quer tua vaga. Ele quer que você caia. Ele quer alguém no teu lugar. Então, por exemplo, esse Taves, que foi o cara que eu trouxe do Corinthians para fazer as redes sociais do Flamengo, ele saiu do Flamengo, ele foi expulso, entre aspas. Não foi expulso porque ele que pediu para sair, mas ele foi expulso, entre aspas, porque alguns sócios se juntaram para fazer um abaixo-assinado pedindo para tirar ele de lá, porque ele era corintiano. Aí você fala, o seu débil mental, você sabe para que time torce o Everton Ribeiro? Qual é o time de criança do Gabigol? Você acha que o Bruno Henrique nasceu Flamengo? Esse cara não quer saber qual é o time do cara, ele quer ele lá. Eu trouxe o melhor cara de redes sociais de futebol e ele saiu do clube porque os caras diziam que ele era corintiano. Então tem gente que torce pra dar errado. Então quando eu falei que eu ia modernizar o escudo do clube, teve gente pedindo minha cabeça.
Imagina. E aí, é aquela história. Pô, meu irmão, eu fiz o Porta dos Fundos, eu fiz o Kibe Louco, eu fiz o Desimpedidos, eu fiz My News. Eu preciso passar por... Eu preciso discutir com um idiota que não sabe nem o que tá falando, que nunca estudou isso na vida pra saber se eu tô fazendo o trabalho certo ou errado. Eu não quero. Sem tempo, irmão. Tem mais o que fazer. Aí tu saiu. Saí. Por causa dessa pira do escudo? Foi o que te... Não, foi o escudo, botei o escudo no... Mas eu saí por outro motivo. Eu saí porque, politicamente, você se desgasta, você começa a perder a autonomia, porque existem pressões de todos os lados e você não consegue mais fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você quer. Então, assim, quando eu sou responsável por alguma coisa, eu quero ter plenos poderes sobre aquela coisa. Então, assim, tem um cara da minha equipe que eu não gosto dele. Eu acho ele ruim, eu acho ele fraco. Eu quero tirar esse cara. Mas alguém fala assim, pô, não tira não. Meu padrinho, pô. Ele é meu amigo. Ah, eu não quero mais. Então beleza, deixa ele aí. Saio eu, sem problema nenhum. Pode crer. E então, por conta de coisas assim, ou por desgaste político, eu resolvi sair. Mas não me arrependo. Foi Pô, foram ótimo. 3 anos, né? Foi Não ótimo tem como. fazer, aprendi pra caralho. Mas obrigado. Já deixei meu legado pro Flamengo e vou te falar, é muito melhor ser pedra do que ser de graça. É muito melhor. Claro. Nossa, E o teu muito moleque, gostoso. você conversa com ele, o que ele fala de tu ter trabalhado lá? Ah, ele se amarra e tal, ele ama, mas ele louco, flamenguista também, Maneiro. mais alucinado que eu. Porque eu nunca fui desses alucinados, por incrível que pareça. Eu sou, assim, eu lembro dos caras lá, tinha colega meu de direção do Flamengo, que quando o Flamengo perde, o cara não dorme. Não dorme, vira noite, toma Rivotril pra dormir. Caralho. O cara fica tenso, acaba o dia dele. Eu não sou assim. Melhor, mas Assim, saudável. eu sou Flamengo, gosto de ser Flamengo, sacaneio no Twitter, zoou, mas assim, Flamengo perdeu, não vai acabar minha vida não, velho. Vida que segue, tipo, tem gente que me sacaneia na rede social e fala, porra, como se eu fosse ficar fudido, mal de cabeça, mas não fico, esquece, não fico, zero. Óbvio que não gosto, mas tinha uma coisa que a gente falava que era a seguinte, como torcedor, eu sou o tipo que, quando o Flamengo ganha, eu fico muito feliz. Quando perde, fico mal. Eu fico arrasado, fico mal. Pronto. Quando eu era vice-presidente de comunicação do Flamengo, quando perdia, eu ficava na merda. Você fica destruído. E quando ganhava, eu ficava aliviado. Eu não quero mais passar por isso. Eu quero ficar feliz. Eu não quero ganhar um título e ficar aliviado. Eu quero ficar feliz, quero ir pra rua zoar, quero sacanear os caras. Quando você tá com aquela responsabilidade, você ganha, você fica aliviado, você não fica feliz. Eu não quero mais isso, eu quero ser feliz. Pode crer. Eu vivo minha vida pra ser feliz, eu vivo um dia de cada vez pra ser feliz.